Olá, amigos, tudo bem? Então, eu estou aqui porque gostaria de ler para vocês um texto que eu escrevi em 2007 sobre a arte de esculpir, que é o meu métier. Eu sou escultora e escrevi esse texto numa época que eu queria sensibilizar os construtores e a sociedade, a legislação de uma lei que pudesse favorecer aos escultores, aos jardins, e era o que eu onde mais gostava de trabalhar, com peças para jardins e edifícios, né? Então, eu escrevi esse texto. Infelizmente, essa lei não foi à frente, mas quem sabe um dia, para novos escultores, né? Essa oportunidade surge. Então, o texto é o seguinte: Exaltação à arte de esculpir é o seu título. Diz o seguinte: como introdução para falar sobre a arte e criação, iniciamos com um breve foco sobre as forças criadoras do universo. São 2.500 anos em que cientistas como Galileu, Kepler, Newton, Einstein se colocam diante do universo tentando desvendá-lo em sua criação e, segundo eles, há duas vertentes que o governam: a teoria das simetrias e a teoria do caos. As simetrias geram a vida no universo, criando a harmonia. Tais simetrias produzem a ordem, mantendo o equilíbrio estabelecido, os fenômenos cósmicos. É a ordem cósmica. Cosmos quer dizer ordem, é o eterno vir a ser. Porém, novas complexidades surgem e, consequentemente, o desequilíbrio. Porém, a teoria do caos é uma outra vertente na qual a vida é gerada pelo desequilíbrio, pela dessimetria, pelas dinâmicas antagônicas. Justamente aí reside a criatividade. A partir daí, novas complexidades surgem para produzir novas harmonias. O homem, por sua vez, sendo o centro do universo, está sujeito às mesmas leis de harmonia e de caos, criação e destruição. Tendo, tanto pela ótica da ciência quanto da religião. Segundo a religião, somos gerados seres impuros e corruptíveis, melhor dito, compostos e impermanentes. Estamos submetidos às leis kármicas, assim diríamos se fôssemos budistas. Neste contexto de roda kármica, viveríamos nossa cota de dissimetria, da desordem, sofrimento e caos. O karma, contudo, não é de todo mal, pois a sua função é de despertarmos a consciência à luz dos nossos próprios erros e repetições. Segundo os preceitos cristãos, enquanto vivemos subjugados à lei, somos ainda impuros e corruptíveis dentro dessa lei que nos limita à criatividade e oprime o ir e o vir. O que não nega a teoria da repetição do karma. Existe desequilíbrio criador presente na essência do universo e em todas as coisas manifestas, que nos impulsiona e prepara para a transformação da consciência dentro de uma nova ordem, quando muito somos arremessados para fora de nós mesmos pela desintegração, pelo aniquilamento, e renascemos na ausência de todo antagonismo, em novas leis de harmonia e em novo patamar da criação.
não mais debaixo da lei, porém debaixo da graça. A luz da unidade fundamental, espelhando o essencial em harmonia com o espiritual, dentro do universal. Em se testemunhando do processo da criação e de destruição do universo para relativamente se decantar à eternidade da alma. Que haja uma audiência respeitosa, pois as almas iluminadas, ao nascer do espírito, a dissimetria torna-se simetria, a dualidade unidade, a fragmentação síntese, a ilusão o real. Não há mais distinção entre o eu e o outro, entre o eu e o cosmos, entre o homem e Deus. Como veículo de religião, sim, porque a arte torna-se, assim como a ciência, assim como a religião, palavra que significa religar, o veículo de religação entre o homem e Deus, possível de demonstrar analogia entre espírito e matéria, entre o conhecimento científico e a sabedoria espiritual, entre o sistema psíquico e o sistema quântico, com confirmação e base do que já foi anunciado pela relatividade de Einstein e pela sua relatividade geral, a equivalência entre matéria e energia. O propósito disto, publiquei um livro intitulado Teoria e Teoria, Holomovimento Espelho d'Alma. Um pouco de ciência, um pouco de religião, nesse universo onde tudo é somente criação, como introdução ao assunto que em pauta nos interessa, o qual é elevar a arte à categoria de saber científico e o seu posto no meio da sociedade. Deus quer, o homem sonha, a obra nasce. Com essas palavras, o poeta Fernando Pessoa sintetiza o aproveitamento produtivo de uma energia vital e criadora e cujo desfecho é a realização de uma obra de arte, no caso de Fernando Pessoa, a poesia. Há muita relação entre escrever e esculpir, pois se escrever é dar forma aos conteúdos, o que é esculpir senão extrair o conteúdo das formas, ou dar conteúdo para as formas. Possivelmente permeável pela metáfora, pelo sonho, pelo símbolo. A prática do fazer artístico nos permite recriarmos a nós mesmos como uma ferramenta que o oleiro utiliza esculpir ou modelar a si mesmo, enquanto o barro que é. A arte é graciosamente um instrumento que nos faz lapidar a visão para atingirmos a consciência pura, para atingirmos a visão do real. Partindo do real, nos é dado atingir o real. A arte serve como um veículo de catarse de nossas impurezas, de limpeza do nosso caos para a cura das nossas dissimetrias, de nossa fragmentação. Portanto, ela é um instrumento ordenador de nossas tensões contraditórias, da possibilidade de espiritualizar nossas energias elementares, através das quais vamos construindo e recriando um universo paralelo em unidade e harmonia com a eterna criação. Um break aqui por falar em universo paralelo. Eu creio
no universo paralelo. Porque para toda criação existe a anticriação, isto é, para cada matéria existe antimatéria, para cada partícula existe antipartícula. Então, para mim, para o universo, existe um universo paralelo que seria o seu anti-universo, seria o universo de energia, de anti-energia, né? Nós estamos no universo da matéria, mas para mim existe este anti-universo. E quem sabe, no processo de autoaniquilamento, o universo acabará numa fusão com seu anti-universo, num Big Crunch. Essa, para mim, é a única teoria possível para a transformação de tudo em vida eterna. Por exemplo, já não creio no que Penrose decantou nos universos cíclicos. É uma coisa que não tem a menor comprovação. Bom, então voltamos ao nosso... vamos construindo e recriando o universo paralelo em unidade e em harmonia com a eterna criação. Por causa da arte, através da arte, somos conduzidos a decantar o nosso ser ontológico, essencial, nossa natureza primordial, para retornar à fonte, a consciência pura e eterna da qual fomos decaídos. Por ser esta a primeira e verdadeira função da arte, viva há 40.000 anos, como a primeira manifestação de inteligência e criatividade do homem, relevante é a sua posição. Hoje acredito ser a arte, a ciência, capaz de transgredir o limite das barreiras e de ajuntar as demais ciências dentro de um único discurso verdadeiramente transdisciplinar ou multidisciplinar, pois do âmago do seu exercício exige a necessidade principal de resgatar da alma sua unidade e depois, consequentemente, sua unidade, eternidade, tornando-se, por esta razão, a mais bela e possivelmente a primeira das ciências. Podemos definir de forma pura e simples o que é uma escultura como a criação arquitetural de um objeto tridimensional. Esta arte, por sua importância e complexidade, se destacou junto às maiorias e mais desenvolvidas civilizações, como as do Egito Antigo, Roma e Grécia Antigas, renascentistas. Civilizações estas que elegeram a escultura como a mais nobre meio de expressão de sua cultura e a arte que floresceu em seu ápice. Podemos dizer do escultor como sendo também o arquiteto do universo. Cria formas com a particularidade de sua visão totalizante, possível de eternizar vida. Da matéria inanimada, subtrai seres de formas plenas de conteúdo, materializando símbolos impregnados de energia vital. Assim vai o artista escultor no exercício em favor da causa que consagra sua vida, também capaz de recriar e eternizar a si mesmo, como bronze fundido em que não sofre corrosão, ou como a cerâmica, cujo elemento que compõe a matéria-prima da sua argamassa original, uma vez consolidado seu cozimento, se energiza, se eterniza inseparável e indissolúvel em sua nova fusão. Esse é o conceito. Eu vou interromper aqui o texto, que ele continua. Então,
É um exemplo bem interessante, o barro, o oleiro e o objeto que ele cria, que é o vaso. O vaso, enquanto ele é matéria-prima de manipulação, argila, você pode inúmeras vezes refazer esse vaso, desmanchar e voltar a manipular essa matéria, porque ela ainda não foi sofrida a sua fusão. Então, quando o vaso pronto que o oleiro coloca passa pelo fogo e ele passa pelo cozimento, não será mais possível a partir daí desmantelar esse vaso. Pode se quebrar, mas ele vai se comportar como um holograma. Cada parte do vaso contém toda a matéria do vaso. Então, é indissolúvel, você não pode mais desmembrar os componentes da argila uma vez que se passa pelo cozimento. Assim somos nós, quando passamos pela prova, pela provação que passamos muitas vezes aqui, nós viramos um vaso consolidado para a vida eterna. Então, aqui vai a minha leitura e a minha experiência incrivelmente maravilhosa, que eu ganhei de Deus esse presente que é o meu dom. Cada um tem o seu dom e os nossos dons são para reverter em criatividade e em vida eterna. É para isso que Deus nos dá dons. E eu abracei esse dom como a coisa mais preciosa da minha vida. Obrigada, um beijo, até a próxima. Tchau!